Continuando, agora vamos fazer o exercício 2, em que ele quer que a gente calcule o raio desses dois círculos aqui do item A e do item B. No item A, ele nos dá essa situação. Você tem um círculo e dentro desse círculo você tem um triângulo retângulo, que é esse em verde aqui, nessa posição. Para calcular o raio, vamos fazer algumas suposições aqui primeiro. A primeira, eu vou supor que o tamanho desse raio é R, ou seja, o diâmetro da circunferência, que seria esse segmento aqui em azul, que começa aqui e vai até aqui, eu vou chamar de 2R. Vou marcar esses vértices aqui, porque eles vão ser importantes já já. E repara que CA, que é esse segmento aqui, que seria o azul escuro, tá? Ele é o diâmetro da minha circunferência, tá bom? Vou destacar aqui também o ângulo θ, que seria o ângulo formado aqui, ó, adjacente a esse cateto de medida 2, tá? Esse ângulo θ aqui. Agora, eu vou traçar o segmento BC, que é esse segmento roxo aqui, tá? Traçando o segmento BC, eu tenho um outro triângulo, que é o triângulo ABC. Qual é a propriedade aqui desse triângulo? É o seguinte, repara que ele é um triângulo que está inscrito numa circunferência, que é essa circunferência aqui, e um dos seus lados está sobre o diâmetro da circunferência. Toda vez que eu tiver uma situação desse tipo, o ângulo formado aqui entre o segmento BA e BC, ele é um ângulo reto, tá? Ou seja, o triângulo ABC, ele é retângulo, tá? Então agora eu tenho dois triângulos retângulos. Eu vou destacar esses triângulos retângulos que eu tenho aqui. O primeiro é esse triângulo em verde, que é o triângulo ABD, e o outro triângulo é o triângulo ABC, tá? Repara que o triângulo ABC, ele é reto aqui nesse vértice. Ele tem também o ângulo θ, porque eu extraí esse triângulo daqui. Ele também vai ter o ângulo θ aqui nessa posição. E esse segmento em azul, ele é o diâmetro da minha circunferência, tá? Agora eu vou rotacionar esse triângulo aqui, só para a gente tentar ver a semelhança que ele tem com o triângulo em verde. Então, rotacionei ele aqui. Repara que o tamanho do segmento aqui é 2R. O tamanho desse segmento BA é 6. E esse CB é esse segmento que eu tracei aqui, tá bom? Como é que eu faço para descobrir o tamanho do diâmetro, que é esse segmento em azul claro? Como eu tenho o ângulo θ sendo igual a esse ângulo θ aqui, eu consigo calcular isso aqui, mas por outro lado, eu também consigo calcular o valor do cosseno de θ a partir desse triângulo em verde. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular primeiro o cosseno de θ a partir desse triângulo em verde. Então, vamos lá. O cosseno de θ, que é esse ângulo aqui, é o cateto adjacente ao ângulo θ, no caso é o 2. Eu vou pegar o 2, dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é 6. Tá? Então, esse aqui é o valor do cosseno de θ. Nesse outro triângulo, o cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente a θ, que agora é o 6. Eu vou pegar o 6 e dividir pela hipotenusa. Repara que a minha hipotenusa aqui é 2R, que é o diâmetro da circunferência. Então, é dividido por 2R. Veja que eu calculei o cosseno de θ de duas maneiras diferentes, só que os resultados são semelhantes. Então, eu vou pegar aqui e dizer que 2 sobre 6 é igual a 6 sobre 2R. Agora, dessa igualdade aqui, eu só preciso isolar o R. Então, vou pegar essa igualdade, vou multiplicar cruzado. 2 vezes 2R dá 4R e 6 vezes 6 dá 36. Então, R aqui no nosso caso é 9, ou seja, o tamanho do raio dessa circunferência é 9. No item B, eu tenho essa situação aqui, que agora eu tenho um triângulo retângulo, que seria esse aqui, tá? Esse que está misturado aqui, o verde com o amarelo, e essa parte, esse segmento em azul. Tenho essa medida aqui, tá? E tenho essa medida aqui. Eu vou marcar aqui com os pontos para a gente ver melhor. Eu tenho a medida do segmento AD, que é esse segmento até aqui. Tenho a medida do segmento BC. E eu quero saber, né, o raio, ou seja, eu quero determinar o tamanho aqui, ó, desse diâmetro, ou especificamente o tamanho do raio. Se eu sei o tamanho do diâmetro, eu sei automaticamente o tamanho do raio. Então, vou chamar o tamanho desse triângulo de 2R, tá? E vou traçar o segmento BA, tá? Por quê? Porque eu vou aplicar de novo aquela propriedade. Se eu traçar o segmento BA, eu vou ter um ângulo reto bem aqui, tá? Porque vai virar um triângulo que é retângulo, e um dos seus lados está sobre o diâmetro. Então, o triângulo ABC, ele é retângulo. Repare que agora eu tenho dois triângulos retângulos, então eu consigo comparar os dois. Para fazer essa comparação, eu vou pensar nesse ângulo θ aqui, tá? E repara que se aqui é θ, aqui também é θ. Então, eu vou destacar primeiro esse triângulo maiorzão aqui, e vou destacar também esse outro triângulo, já que eu tenho θs para os dois triângulos, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui, porque eu peguei esse triângulo aqui com o segmento CA, esse segmento que eu acompanho com roxo aqui. Se eu tirar o tamanho desse segmento em roxo, que seria o tamanho do segmento AD, se eu tirar esse segmento aqui, eu vou ficar apenas com esse tamanho aqui, tá? Ou seja, para descobrir o tamanho do segmento que está em preto, que é o segmento CD, eu preciso pegar o tamanho em azul,
que seria 2R, que é o diâmetro da circunferência, e subtrair desse tamanho aqui em roxo, que seria o tamanho da medida que ele nos deu aqui desse triângulo ABD, tá? Então, eu vou tirar menos 2 aqui desse valor. Então, aqui continuando, eu tenho aqui esses dois triângulos retângulos. Ambos os triângulos são retângulos, então a relação de seno e cosseno são válidas aqui também. Eu vou calcular o seno do ângulo de duas maneiras. Agora, por que o seno do ângulo? Porque para me descobrir o tamanho de R, repara que eu preciso fazer cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é o que determina lá o tamanho do diâmetro desse triângulo aqui, tá? Então, eu vou calcular o seno do ângulo aqui nesse caso. O seno de θ, tá? Ele é igual ao cateto oposto ao ângulo θ, que nesse caso, para esse triângulo aqui, é o segmento BC, que vale 4 raiz de 5, dividido pela hipotenusa, que é o segmento AC, que vale 2R, tá? Por outra forma, o seno de θ também é o cateto oposto ao ângulo θ desse triângulo aqui, que vale 2R menos 2, dividido pela hipotenusa desse triângulo aqui, que é 4 raiz de 5. Então, eu vou pegar 2R menos 2 e dividir por 4 raiz de 5. Repara que eu calculei o seno de θ de duas maneiras diferentes, só que as duas maneiras estão corretas. Então, eu vou igualar os dois valores. Vou multiplicar cruzado de novo. Eu vou ficar com 4 raiz de 5, que multiplica 4 raiz de 5. E aqui, ó, multiplicar cruzado de novo, eu vou ficar com 2R, que multiplica 2R menos 2. Eu vou aplicar distributivo aqui e multiplicar aqui, ó. Repara que raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 e 4 vezes 4 dá 16. Então, eu vou ter 16 vezes 5. Aqui, 2R vai multiplicar 2R dá 4R ao quadrado. E 2R que multiplica menos 2 dá menos 4R. Eu vou simplificar aqui essa equação, vou dividir tudo por 4. Se eu dividir tudo por 4, aqui vai ficar R ao quadrado, aqui vai ficar menos R. E 16 dividido por 4 dá 4 vezes 5, ou seja, eu vou ter aqui 20 igual a R ao quadrado menos R. Ajeitando essa equaçãozinha aqui, eu fico dessa maneira aqui, e isso aqui é uma equação do segundo grau com função em R. Então, eu vou resolver, vou achar as raízes dessa equação do segundo grau. Ajeitando essa equaçãozinha aqui, eu vou ter essa equação do segundo grau que está em R. Então, só preciso descobrir quem é esse R. Então, vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Vou pegar ela aqui, eu descubro que a raízes dessa equação do segundo grau é R sendo 5 ou R sendo menos 4. Só que tem um problema. Repare que isso aqui determina o raio do nosso círculo aqui. Não tem como o raio ser negativo, tá? Não existe uma medida de um raio negativo. Então, a gente vai só assumir, a gente vai descartar esse R igual a menos 4 e vai assumir que o raio, né, desse círculo aqui é 5, tá? Porque é o valor positivo que a gente quer aqui. A gente não quer o valor negativo. O nosso conjunto universo dessa equação aqui é os reais positivos, não entra o negativo, porque um raio, né, ele só pode ser positivo.